Fala galera do Santo Agostinho, estou aqui mais uma vez para a gente fazer, né, a continuação da aula da conclusão. Eu vou mandar para vocês um PDF bem interessante sobre a aula conclusão e vou pedir para que vocês o estudem. É muito interessante. A gente teve a prova agora e é algo que, se você não adiantou a matéria, se isso não foi um foco de estudo seu ao longo desse processo, provavelmente a gente vai ter problema. Então, assim, conclusão é uma matéria muito interessante. Eu considero fácil. Achar de estudar, achar toda a vida, mas é uma matéria fácil. Então, eu costumo falar que, cara, a conclusão é ponto gratuito, né? Você não pode perder ponto em hipótese alguma na conclusão. Então, o que a gente vai estudar hoje são as 5 variações centrais. Bom, o que vem a ser as 5 variações centrais? A ideia é muito seguinte, né? Assim como um belo dia a gente descobriu as 5 causas, vou tirar o óculos que está brilhando, assim como um belo dia a gente descobriu as 5 causas, que é a partir de 5 estudos, 5 análises, 5 motivações fundamentais, a gente conseguiria entender a natureza de tudo que é tema, e de fato conseguimos, porque se você é um profundo conhecedor das 5 causas, você provavelmente vai conseguir desenrolar, desenvolver, aprofundar qualquer tema. Essa é a predisposição. E se você, dentro dessa lógica, você também estudar as citações correlatas às causas, você vai estar muito bem acompanhado em qualquer tema de redação. Bom, enfim. Então, o fato é que as 5 causas, 6 causas, né, porque normalmente só falo bastante de 5, as 6 causas, elas redescobrem todo o processo de construção de muitos temas de redação. Então, falar sobre as 6 causas, ela é a motivação do problema. Então, um belo dia eu também descobri que haveria as 5 consequências. Todo problema social desenvolve, por sua natureza própria, por sua própria natureza, consequências previsíveis. A gente vai estudar ela em breves. E existem 5 caminhos ideais que você pode justificar a utilização desses caminhos para a resolução de qualquer problema. Então, a gente criou esses 3 eixos. O eixo causal, o modal e o consecutivo, né, foi uma grande descoberta, né, criar esse material, foi uma inovação, né, do nosso método e tal, beleza. Mas aí eu sentia falta da conclusão, né, os alunos faziam uma boa redação, mas a conclusão eu ainda sentia aquele toque, sabe, que não é de jurista, aquele toque profissional, de uma proposição argumentativa, e aí eu comecei de fato a me preocupar. Então, qual é a nossa preocupação agora? Como que a gente cria uma estrutura que meio que dê sempre certo, que seja uma estrutura padronizada, incrível, que dê sempre certo com categoria, com propósito, para que você possa construir grandes propostas de intervenção. Então, assim, primeira coisa, né, a palavra sempre, ela sempre sendo usar uma utopia. Eu não estou querendo dizer que você sempre vai conseguir fazer, mas é isso, o que você tem que estudar, porque, de fato, né, você tem tanta matéria, tanta coisa para ter que aprender ao longo da sua vida, que hoje eu estou muito mais preocupado no que você precisa, de fato, estudar, para que você possa reproduzir com bastante veemência, com qualidade, com técnica, certo? Então, vamos lá. São 5 variações. Essas 5 variações são 5 eixos, no que eu chamei. Então, eu defendo que se você estudar esses 5 eixos, você vai ter uma grandiosa base para pensar politicamente modelos de solução de problema. Essa que é a ideia. Toda proposta é uma proposição política que vai combater, que vai resolver o problema que por hora você localiza. Vale ressaltar, como eu já venho dizendo, né, que todo problema ele tem uma certa essência, uma certa natureza, e a essência do problema é que todo problema, para ser um problema, ele tem que afetar sujeitos, prejudicá-los negativamente. Além disso, ele sempre tem agentes causadores complexos, eles produzem consequências negativas e é possível sobre eles se atuar, viu? Causa, modo e consequência. Show de bola. Então vamos lá, quais são os eixos? Você já tem no seu material. E se eu fosse você, né? Se você é do tipo que está estudando para valer, se você não é do tipo que dá desculpa, mas que você dá trabalho para os concorrentes, você, né? Eu sugiro que você tenha isso anotado em muitos lugares, sabe? Coloca na parede do seu quarto, picha a parede, vai ficar muito maneiro. Então esses 5 eixos são coisas que os alunos levam para a vida. E eu estou te afirmando que se você aprender a usar isso, você vai tirar 200 na proposta. É simples assim. Né? Olha que proposta legal que eu estou te fazendo. Né? Você aprende uma matéria que
Em 1 hora tu estuda e aplica e tu tira 200, né? Garantido. Então vamos estudar. Então, quais são os eixos? São 5 eixos. Já estou, né, com eles na cabeça aqui. O primeiro eixo é a gente investir em estrutura, em coisa física, intangível. Se você pensar na sala de aula do Santo Agostinho, estrutura é cadeira, quadro, data show, parede, mural, coisas que são compráveis, né, palpáveis, tangíveis. Existem uns intangíveis. Quando você vai estudar, por exemplo, contabilidade, você tem que fazer, né, a medição de quanto que a empresa vale, você tem que fazer a contabilidade do tangível e do intangível. Né, que o intangível é o valor simbólico, é o valor que é percebido pelas pessoas. Né? A cultura de uma empresa é um valor intangível. Vou dar um exemplo, mais uma vez, da sua maravilhosa escola, o Santo Agostinho. Né? Se você olhar para a estrutura de uma sala de aula do Santo Agostinho, você vai ver que dentro dela tem coisas que você encontra em muitas escolas. Você vai encontrar um quadro, um data show, embora o data show do Santo Agostinho não seja um data show que você encontra em qualquer escola. Eu já tentei... Olha a hora que eu recebo mensagem. Então, se você olhar para a estrutura do Santo Agostinho, da sua sala de aula, pelo menos, que eu acho que lá o prédio lá das crianças, ele não tem uma estrutura grandiosa. Mas assim, olha para a sala de aula, ele vai ter uma cadeira, né, que é uma cadeira absolutamente normal, um quadro branco absolutamente normal. O seu data show não é absolutamente normal, mas qualquer escola rica qualquer escola de classe média poderia tê-lo. Ele custa carinho, né? Seu mural absolutamente normal, sua janela absolutamente normal, o ar-condicionado absolutamente normal. Então, olha para a sua sala, eu penso tangível, né? Um universo tangível que você tem naquele sistema educacional, ele é um universo absolutamente comparável a tantas outras escolas. Só que o que vale no Santo Agostinho, de fato, não é necessariamente o tangível. Isso dá para se igualar. Mas o que vale de fato dentro da construção da sua escola é um intangível. Né? O intangível é a marca Santo Agostinho, sabe? É sinônimo de qualidade. Todo mundo que vai para lá sabe que é uma escola que tem um padrão, modelo de funcionamento, um nível de exigência, resultados obtidos no passado, no presente, certamente no futuro, fama, né? Fama do aluno, fama do professor, tipo de aluno que atrai, tipo de pai que atrai. Isso não é brincadeira. Um pai que matriculou um filho do Santo Agostinho, ele já é um pai que ele tem uma perspectiva educacional muito sólida, né? Talvez o pai não seja um grande estudioso, mas se colocou ali porque quer que o filho seja. Ou seja, o intangível é todo valor simbólico, né? Então, assim, né, o pai que coloca o aluno no Santo Agostinho, ele entende a educação de uma maneira já boa, sabe? Então, isso é o que vale, isso não tem preço, isso vale milhões. Sabe, a cultura da escola. O professor colocar uma matéria optativa à tarde e a turma encher. Isso é uma cultura que a gente só encontra no Santo Agostinho. A gente não encontra isso em outras escolas, pelo menos que eu já tenho trabalhado, ou seja, quase todas. Então isso vale muito, né? Saber que você está numa escola que existe o simbólico, o invisível, que é imensurável. Eu posso comprar uma instituição maravilhosa, fazer uma escola premium, colocar cadeiras que massageiam, posso colocar quadros interativos fluorescentes, posso, sei lá o que, colocar tubo-água na sala de aula com garçom, paintball na educação física, pizza liberado, mas ainda assim, cara, isso não tem tanto valor quanto o intangível. Né? Fiquei um tempo desenrolando essa ideia porque eu acho muito interessante, né? A cultura que vale muito. É isso que é bilionário dentro da escola, certo? Então, beleza. Então, o primeiro tipo de eixo é o eixo que a gente vai estudar sobre investimentos em tangíveis, né? Em estrutura. Investimento em estrutura, existem 3 eixos, né? 3 sub-eixos, que é: eu invisto em estrutura construindo coisas, né? Cimento, massa, constrói. Eu invisto modernizando / reformando. Então, construção, modernização. Construção, modernização. E a terceira forma de eu investir em estrutura é comprando coisas para agregar naquele espaço. Portanto, eu posso investir em estrutura no hospital, construindo um hospital,
né, adquirindo um terreno, fazendo a sapata do terreno, puxando a casa, metendo na laje, fazendo a construção de fato, em que você sai do zero para alicerçar o prédio. A segunda coisa que eu posso fazer é o modernizar. Imagina que eu já pegue um hospital, esse hospital não está lá muito bom, então eu invisto, eu pinto parede, coloco iluminação nova, ar-condicionado, sistema, né, central de ar-condicionado, invisto, né, na modernização estrutural. E a última, e talvez a principal, uma das principais, é eu pegar aquele espaço que já funciona, aquele espaço que já existe e investir tecnologicamente, comprar coisas para ele. Então eu compro, aparelho que é milionário, de ressonância magnética, eu não conheço de hospital, mas é isso, né? Investir em estrutura hospitalar, mesa de cirurgia, iluminação, bisturi, esparadrapo, mercúrio, mertiolate, investir em coisas, adquirir. Então é comprar, modernizar, adquirir, CMA. Comprar, modernizar, adquirir, CMA. Então isso é muito importante, né, que a gente pode investir em estrutura. O que é legal é que a terminologia que eu coloquei, que é promover o reordenamento estrutural ou infraestrutural, se for interno, ele é um termo que ele está naquele equilíbrio que eu chamo de equilíbrio do gelatinoso. E o que vem a ser o equilíbrio gelatinoso? É quando a sua proposição ela não é tão concreta como o Poder Executivo deve construir o hospital, que você já está propondo a coisa, mas ela também não é abstrata, como termos que pouco dizem, como, por exemplo, o Poder Executivo deve criar políticas de saúde, né? Que diz nada, né? Inútil, bullshit. Bom, então, investir em estrutura, a gente então alocou esse termo reordenamento infraestrutural interno ou estrutural interno/externo, por meio da construção, modernização e aquisição. Cara, é muito fácil. O Poder Executivo Federal, a partir do Ministério da Saúde, deve promover o reordenamento estrutural do sistema de saúde pública do país, por meio da construção de hospitais, da modernização das UPAs e da aquisição de tecnologias hospitalares, como aparelhos de ressonância magnética. Aquela coisa que o corretor fica piradão. Ele vai achar que tu é muito inteligente, assim, porque isso já é muito detalhado. Então é isso. CMA. Construir, modernizar, reformar e adquirir tecnologias. Vai ficar lindo, vai ficar paçocão. Show de bola. Então, no material que eu vou enviar para vocês, está assim: o Poder Executivo Federal, em conjunto aos governos estaduais, deve promover. Aí eu coloco aqui um Paranauê para dar uma ideia de onde vem a fonte, que eu digo, né? Você vai dizer de onde vem a grana que tu vai aplicar, a partir de recursos disponibilizados pelo BNDES, captados e geridos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, ou qualquer ministério que você quiser. O reordenamento estrutural e infraestrutural do sistema de saúde pública, o sistema educacional surdo, o sistema carcerário do país, por meio da construção de escola, hospital, presídio, da modernização das clínicas, dos centros, dos núcleos de terapia intensiva e também a aquisição de tecnologias, etc, etc. Aí a gente criou, né, se você for construir e modernizar, a gente criou uns termos que vão te guiar nessa brincadeira, que é os... Cadê? Tá aqui. Centro, núcleo, cadê? Unidades de pesquisa, centro de monitoramento, instituto de combate a endemias, combate a dengue, chikungunya, núcleo de diagnóstico, departamento de fiscalização. Então tem palavras para a esquerda, palavras para a direita, e o plano é que você cruze, né? Eu posso falar unidade de fiscalização, departamento de combate. Aí você vai construir um monte de coisa que não existe, caso você queira dar uma sabe, empreendedor da política brasileira. Então, unidade de pesquisa médica, unidade de pesquisas virais, olha que foda. Vou criar olha que legal, né? Falei palavrão. Né? Falei febo, nome de um sabonete. Então, unidades de pesquisa virais, núcleos de combate à fome, centro de fiscalização e controle de rodovias. Nossa, estou inventando tudo. Então, assim, no lado esquerdo tem unidade, centro, instituto, núcleo, departamento. No lado direito tem pesquisa, monitoramento, combate, diagnóstico e fiscalização. Aí tu fazendo uns Paranauê que vai ficar lindeuso. Show de bola. Então, quando eu observo aqui o número 1, cadê? QD. Tá aí.
Mais uma vez eu ressalto veementemente, encarecidamente, né, um fato. Os corretores, eles, na hora de corrigir redação, nenhuma parte é tão insuportavelmente chata do que você fazer a correção da proposta. Portanto, eu vou logo te dar uma dica. A proposta, você não precisa ser criativo, você só precisa obedecer o que eu estou te ensinando, que tu executa e o cara te dá o ponto. A redação tem que ser incrível, maravilhosa, cheirosa, até o terceiro parágrafo. No quarto, meu irmão, é mecânico. É tão sério, porque para você fazer, por exemplo, um memorando no serviço público, você tem que seguir um padrão rígido que você tem que estudar antes do concurso. Então, documento oficial, né, que tem uma matéria chamada redação oficial no concurso público, você vai aprender a fazer do jeito que a legislação oficial obriga. Então, você tem que entender que uma ata, um memorando público, ele segue padrões. E esses padrões você precisa seguir. Portanto, a proposta de intervenção nada mais é do que uma ação pública de resolução do problema. Portanto, siga padrões, né? E não inventa moda. Eu sei que você deve ter aprendido, sei lá, lendo a redação. Faz só o que eu estou mandando, que tudo que eu estou falando que eu já testei com um monte de cobaia, né? Milhões de alunos. Então a gente foi tentando, pouco a pouco, ver o que é mais seguro e chegamos no padrão. Então, olha, porque eu te ensinar agora e só executa, promete. Então, qual é a coisa que eu mais me preocupo que você faça aqui nessa primeira variação? Né? Você decorar o elemento nuclear, o reordenamento estrutural e infraestrutural do sistema de alguma coisa, você saber o CMA, construir, modernizar e adquirir, você saber fazer, né, os termos núcleo, instituto, e saber fazer a combinação, e aí entra a parte que a galera vacila, você tem que detalhar. E o que vem a ser o detalhamento? O detalhamento nada mais é do que você explicar aquilo que você já expressou. Então, se você vai, por exemplo, colocar uma informação do tipo, você vai construir um hospital, você mete uma oração de adjetiva, o qual, o que, e explica. O qual funcionará em horário integral para atender crianças vítimas de bala perdida. Colocou a informação, mete um o qual, um cujo e explica. Coloca um plus, um algo a mais, aquela informação que não é tão necessária, mas se você colocar, você sabe que fica muito mais, né, buliçosa a tua proposta. Então você vai olhar para a tua proposta e vai assim, cara, o que eu posso colocar um algo a mais? A gente vai ter uma aula só sobre detalhamento. E aí a gente vai ver que tem um monte de truque, né? Mas informações, horário, dia, funcionamento, como vai ser, quem atende, sabe? Informações além. E a regra do Enem diz que você pode detalhar um monte de termos, mas detalha sempre o modo que dá certo. E a gente coloca um padrão, né? Que é o padrão de segurança nosso, que você vai detalhar a partir da apresentação da oração adjetiva, que vai começar com vírgula ou qual, ou a qual. Porque não basta ter, né, o detalhamento, o corretor tem que ver aquilo, tem que enxergar, porque ele não lê bem propõe, vai por mim. E por fim a gente vai colocar a finalidade, né? Também a gente vai ter um momento que vai estudar a finalidade, com a finalidade de, aí pensa em valores, de construir uma nação que garanta o direito à vida, construir uma nação que garanta o direito à liberdade, igualdade, fraternidade, essas coisas, valor, pensa em coisa boa, finalidade proposta. Essa é a finalidade genérica, você pode pensar na finalidade específica, né? A finalidade do hospital, salvar a vida. Com a finalidade de promover a maior capacidade de atendimento de UTI e semi-intensivo para a maior quantidade de população, garantindo assim o direito à vida. Essa é a finalidade filezinho, que é quando você deixa claro a finalidade específica da sua proposta, e não uma finalidade mais genérica e etc. Bom, só para adiantar para os curiosos, o próximo eu vou falar sobre contratação, capacitação, treinamento de funcionário. O terceiro eu vou falar sobre fiscalizar a lei. O quarto eu falo sobre educação, né, cultura, conscientizar, educar. E o quinto eu falo sobre legislações. Todos eles dão um trabalho ferrado, então a gente vai ficar pelo menos uma semana e meia estudando eles, para depois finalizar os detalhamentos, né? A média de aula de conclusão demora 3 semanas, e aí a gente executa. Foi uma alegria enorme estar aqui com vocês. Desejo a todo mundo uma grande vida longa, né? A gente recebeu uma orientação que os nossos vídeos têm que durar 20 minutos, né? Então a gente tem que parar no primeiro. Dá uma vontade louca de fazer os 5 hoje, botar 2 horas de gravação, mas meu telefone nem aguenta. Então, galera, fique com Deus, mantenham o foco. Para a galera que me manda mensagem, fico muito feliz de saber que vocês estão estudando. E para aqueles que estão numa quarentena ociosa, por favor, a vida vai cobrar esse tempo, né? Por favor, acorda, ânimo, gente. Vale a pena ser feliz, né? Um grande abraço a todo mundo, que Deus nos acompanhe,
né? Que você saiba, né, ter força e firmeza para aguentar esse momento tão difícil. Manda um abraço para a família, para o pai, para a mãe, para o cachorro, né? Para os irmãos, e diz que tem o meu abraço e eu, em nome do colégio, a gente está mandando energias muito positivas para você. Fiquem com Deus e a gente se vê, né, não lembro. Eu mudei de horário, né? Não sei se vocês já sabem. Acho que sabem, né? A Ritinha, né, teve um filho chamado Lucas e agora ela precisa, né, a substituta dela vai mudar de horário, então eu vou ficar terça e sexta até novembro, disse, né? É isso, galera. Fiquem com Deus. Saudade enorme. Quando a gente voltar, eu vou dar muitos abraços e apertos de mão com álcool em gel, né? Porque a saudade tá muito grande. Fiquem com Deus, se cuidem, né? E se preservem, né? Não pega essa parada não. Beijão no coração. Fui. Valeu.